Bonsoir, ou bonjour, boa noite ou bom dia a todos. Eu sou a Dulce Ramos e sou a criadora do canal Francês com Sagesse, Francês com Sabedoria, um pouco todos os dias. E hoje, gente, nós estamos no terceiro vídeo, né, de uma sériezinha em relação ao sons em francês, né, les sons en français. E hoje nós vamos ver o terceiro vídeo, a terceira parte, né, dos sons em francês. Eu espero que vocês tenham visto o primeiro e o segundo vídeo, né, quando a gente está falando das vogais, vogais simples, vogais compostas, né, depois falamos das vogais nasais e hoje nós vamos falar les sons en français, c'est la troisième partie. D'accord? Então, nós vamos fazer um treinamento, tá? Hoje vocês vão repetir, tá bom? Tudo que nós vimos nesses dois primeiros vídeos, né? E se vocês não viram, vão ver, tá bom? E vamos lá. On va faire l'entraînement. L'entraînement quer dizer treinamento, tá? E vocês vão repetindo, à medida que eu for falando, vocês vão repetindo, tá? E maintenant, c'est à vous de parler. E agora é a vocês, né, de falarem. Então vamos repetir, começando pelas vogais compostas, né? Aí, que tem o som de é. Então aqui, gente, eu vou dizer lé, tá bom? Não vou pronunciar o T, depois a gente vai ver as letras que não pronunciamos no final das palavras, tá bom? Mas aqui o AI vai ter o som de E, eu vou dizer lé, que é leite, tá? Quando o I ele está com trema, aí vai ser, o AI, né, e o I está com trema, aí vai voltar a ser AI de novo, tá? AI, né? Então aqui eu vou ler maíz, que é milho. Em seguida, temos o A e L, né? E o A e L vai ter um som de AI, tá? Eu vou dizer travail. Vamos repetindo, hein? A, U tem o som de O. Eu vou dizer aqui autoroute, ok? Que é autoestrada. Aqui, gente, olha, o Ezinho a gente sempre falou que a gente tem que tomar cuidado, que quando nós virmos a letra E, né, ela vai ser muda se ela não tem nenhum acento. E ela tá aqui no meio, né, de duas consoantes, tá? Então a gente vai fazer E bem fechadinho, tá? Eu vou ler aqui, olha, boulevard. Na realidade só estou pronunciando o L, né, que tem que ser bem pronunciado, tá? Então, a Boulevard, né, que é uma grande avenida, né, normalmente arborizada, tá bom? Vão repetindo. E a U vai ter o som de O, facinho, O, um O normal, tá? E O quer dizer água. Eu vou pedir, né, de l'eau. Mas a gente vai ver depois os artigos partitivos, etc e tal. Mas saibam que essas três vogais juntas, E, A, U, vai ter o som de O, como nós vimos, tá bom? Então, o, de l'eau. E o E com acento agudo, ele vai ter o som de E, que eu chamo o E normal. O E do você, tá? Então, aqui eu vou dizer, em francês, café, e não café, tá bom? Em português a gente vai ler café, né? Mas em francês, toda vez que vocês virem um acento agudo sobre o E, vai ter sempre o som de E, café. Que é café, claro, tá? Olha, essa palavra também é bem interessante, tá? Fenêtre, que é janela. Então aqui eu faço bem fechadinho esse E, feu. O E com acento circunflexo, ele vai ser aberto também, tá? Então é, tá? Fenêtre. E aqui eu não pronuncio esse E final, eu tô pronunciando o T e o R, tá bom? Então, fenêtre, que é janela. Continuando, essa palavrinha também eu gosto bem porque, olha, E com acento agudo tem o som de E com acento grave vai ter o som de E, tá? Acento circunflexo também vai ter o som de E. Então aqui eu vou ler élève, tá? Porque eu não pronuncio nem o E nem o S, tá bom? Eu sei que está no plural,
porque está escrito, né, com S, mas eu não pronuncio, tá bom? Então, élève, que são alunos. Exceção. O E, quando ele está seguido por uma dupla consoante, desculpem, não é exceção ainda não, ele está seguido por dupla consoante, ele vai ser aberto também, porque vocês estão vendo aqui que ele está sem acento. Então, se ele está sem acento, vocês vão pensar, ah, está sem acento, então ele é fechadinho. Não, porque ele tem uma dupla consoante. Então, aqui eu vou dizer belle, belle, que é bela, que é bonita, né? Uma atriz maravilhosa, muito bonita. E eu vou dizer também a exceção que é agora, quando essas duas consoantes, quando a dupla consoante é um M, o E vai ter o som de A. Por exemplo, eu vou dizer femme, femme, repitam, femme, tá? Que é mulher. E évidemment, évidemment, que é evidentemente. Continuando. I vai ter o som de I mesmo, id, id. Então, olha, acento agudo, som de E normal, o E do você, né? Id, esse Ezinho aqui eu não pronuncio, né? Ele está no final, ele está sozinho, sem acento, sem nada, eu não pronuncio, tá bom? Id, que é ideia, né? A letra O vai ter o som de O mesmo, então vai ser oasissa, eu pronuncio S, excepcionalmente. Oasissa, que é oásis. Continuando. O I, lembram que a gente fala o A? O A, tá? Então, eu vou dizer soir, soir, que é noite, tá? Ensuite, em seguida, o I é o A, mas se o I está com trema, ele volta a ser o I de novo, tá bom? Então aqui eu vou ler heroína, heroína, que é heroína. Vão repetindo, não esqueçam, não fiquem com vergonha, tá? O U vai ter o som de U, tá? O U tem o som de U, então eu vou dizer aqui jour, jour, que é dia. Por isso que eu digo bonjour, bom dia, numa palavra só, tá? O som do U em francês vai ser uma mistura do I com o U, tá? Então, eu vou fazer biquinho, eu tenho que fazer a ginástica facial, como eu já comentei com vocês, né? Então, vai ser U, U. Então, eu vou dizer aqui voiture, voiture, que é carro. IN, agora vamos começar com as nasais. IN, né? Vai ser un, jardin, jardin. Lembra do Pierre Cardin? Então, a mesma coisa. Então, jardin quer dizer jardim, né? Tá facinho. IM também vai ser un. Então, vai ser impossible, impossible, tá? Impossível, facinho também. AIM também vai ter o som de an. Então, eu vou dizer aqui faim, faim, que é fome. Mas, eu falei no outro vídeo também, tem o FIN, que é fim, em francês, que a gente também lê faim, tá? Mas faim, FIN, é fim, e faim, FAIM, é fome. J'ai faim, eu tenho fome, eu estou com fome. Continuando, AIN vai também ter o som, vai ter o som de an. Então eu vou dizer pain, pain, que é pão. EIN também. Aqui, olha, ceinture, ceinture, tá? É o cinto, tá? Continuando, olha, esse EN vai ter, nesse caso aqui, o som de on. Eu vou falar enfant, enfant, que é criança. O N também vai ter o som de on, tá? Ongle, ongle, que são as unhas, né? Que em inglês não, em francês é masculino, é os unhas, né? Então, ongle, unhas.
No final da palavra ele também vai ter o som de on normal. Maison. Maison, que é casa. GN tem mais ou menos o nosso som de NH. Então aqui eu vou dizer magnifique. Magnifique, né? Magnífico. Ensuite, PH vai ter o som de F. Aqui eu vou dizer pharmacie. Pharmacie, ok? E, continuando, Sion, né? T-I-O-N, né? Sion, station, station. O S é mudo, tá, gente? Station. Station de metrô. É uma estação de metrô. Quando a estação é de trem, a gente fala gare, tá? G-A-R-E, tá bom? Vamos continuar. Q-U-A, né? Q-U-A, que é K, tá? Então vai ser 4, 4, que é o número 4. Eu vou dizer também a quand, que é quando. Eu vou dizer também quartier, quartier, que é bairro, mas não confundir o quartier com a marca Cartier, que se pronuncia da mesma forma, mas que escreve com C, tá bom? E continuando, chegando praticamente no final. Eu espero que vocês tenham repetido tudo bonitinho, tá bem? Logo após que eu falei que vocês tenham repetido, mas que vocês também tenham visto, vejam novamente, né, os 2 primeiros vídeos para ficar bem ancré, né, bem gravado, né, na cabeça. E eu vou deixar com vocês aqui os slides, tá, dos vídeos anteriores, né, dos outros 2, então vou deixar os 3 aqui com vocês, para vocês terem como material, né, e eu espero, né, que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes de terminar, vocês sabem também que eu gosto de falar sempre uma citação, tá, em francês, né, pra gente tá refletindo juntos, tá? Então, a de hoje é: Le plus important, c'est d'aimer. Le reste viendra. Je répète. Le plus important, c'est d'aimer. Le reste viendra. O mais importante, gente, é amar, né? O resto vem, o resto virá, tá bom? É da Anouk Aimée, é a atriz que eu mostrei para vocês agora há pouco, uma belíssima atriz francesa. Anouk Aimée, Anouk amada, né? Se a gente for traduzir Aimée, é amada, né? Mas a gente não traduz nome, claro. C'est une actrice française, atriz francesa. Ela nasceu em 1932, 1932, dá para entender, né? E ela é morta em 2024. E, gente, olha, é tudo por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem visto, né, este vídeo. E eu espero que tenham gostado, que tenham praticado, que tenha ajudado, que tenha sido útil para vocês, né? Se for o caso, compartilhem, né? Compartilhem com as pessoas que vocês sabem que vão gostar também desse vídeo, né? Então, vamos aprender francês com sabedoria um pouco todos os dias, tá bom? Français avec sagesse. Francês com sabedoria. Então, gente, até a próxima, à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Cuidem-se bem.